Hebreus, capítulo de número 10, versículos 28 ao 31. Diz assim: quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Palavra do Senhor Deus. Por muitas das vezes, o Evangelho tem sido mal compreendido. E por muitas das vezes tem sido mal compreendido pela falta de explicação por parte dos pregadores. Porque existe uma visão que no Novo Testamento é tudo na base da paz e do amor. Existe uma visão que Jesus é somente amor, que o Deus do Novo Testamento é somente paz, amor e harmonia. Existe essa visão. Então, existe a seguinte visão, que no Novo Testamento, agora tudo é relevado, agora tudo é na base da graça, agora Deus perdoa tudo. Mas o que nós temos que entender e compreender é que, de acordo com os textos sagrados, Deus é o mesmo Deus. Ele não mudou. Ele é o mesmo. Ele não mudou. E a palavra de Deus nos mostra claramente no Novo Testamento que a personalidade desse Deus não muda. Deus é imutável. Olha o que diz a palavra no livro de Hebreus. Carta aos Hebreus, Novo Testamento, capítulo de número 10, versículos 28 ao 31. Olha o que a palavra de Deus diz. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Ou seja, a palavra estava se referindo à aliança que Deus fez com Abraão, a lei que veio através de Moisés. Se alguém violasse aquela lei, se houvesse 2 testemunhas ou mais que comprovasse a violação daquelas leis, a pessoa seria morta, seria apedrejada. Então estava dizendo o seguinte: olha, você vê que a primeira aliança era muito séria. Então a palavra vai comparar a primeira aliança do Monte Sinai com a segunda aliança, que é através de Jesus. E a palavra diz que é muito mais sério ainda. Olha bem, então a visão que se tem do Evangelho é que no Antigo Testamento era muito rígido e agora é na base da paz e do amor. Mas a palavra está dizendo o seguinte: olha, se na primeira aliança era rígido, no Antigo Testamento, agora no Novo é mais rígido ainda. É isso que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo algo contrário ao entendimento de muitos cristãos. Muitos cristãos no dia de hoje, muitos que professam uma fé em Jesus Cristo, têm a seguinte visão: olha, o Antigo Testamento era muito rígido, olha, Deus era muito rigoroso, olha, agora nós vivemos na época da graça, agora é paz e amor. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus está dizendo que agora, nos dias de hoje, é mais rígido ainda. Se naquela época Deus
cobrava, agora ele vai cobrar mais ainda. Por quê? Porque naquela época, para a remissão dos pecados, era derramado sangue de animais. Agora, para a remissão dos pecados, foi derramado o sangue do Filho de Deus. Então não tem comparação. Comparar um animal, por mais que seja uma criatura de Deus, ao próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Não tem comparação, não tem como comparar. Então entenda, no Antigo Testamento, para a remissão dos pecados, eram derramados sangue de bois, sangue de bodes, sangue de cordeiros, sangue de novilhas, era sacrifício de animais. Sangue de animais para purificar os imundos. E quando eram violadas as leis, havia um peso, uma cobrança do próprio Deus em cima, diz a palavra. E nós vemos isso relatado nos textos sagrados. Agora, na nova aliança, o caminho é mais estreito ainda. Por quê? Porque agora não é sangue de animais. Agora não é sangue mais de animais imperfeitos, não. Agora é o sangue do próprio Filho de Deus, do próprio Deus que foi derramado. Então agora a cobrança é maior. Então entenda, olha o que a palavra diz, olha em Hebreus capítulo 10, versículos 28 ao 31. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. E você pode ver nos textos sagrados que existem relatos onde levantava-se testemunhas falsas para acusar o próximo de ter violado a lei de Moisés, e eles eram mortos à pedrada. Se você pegar um caso de um homem chamado Nabote, o rei Acabe queria muito desfrutar da vinha de Nabote, Nabote não queria vender a vinha, então Jezabel pagou para que 2 testemunhas falsas testemunhassem contra Nabote, dizendo que ele tinha violado a lei de Moisés. E 2 testemunhas se levantou e acusou Nabote de ter amaldiçoado a lei, amaldiçoado a Deus, violado a lei de Moisés. E diz a palavra de Deus que Nabote foi apedrejado até a morte, porque 2 testemunhas se levantaram. Então, essa era a lei do Antigo Testamento. Se você violasse a lei de Moisés, que era a lei de Deus, você era morto. Se tivesse 2 testemunhas para testemunhar, você era morto. Então, olha o que a palavra continua dizendo em Hebreus capítulo 10, versículo 29. Imaginem, quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus. Então, se naquela época do Antigo Testamento era severo, imagine agora, é mais severo ainda. Então, a história da paz e amor, a história que agora tudo é relevado diante de Deus, esqueça. Não é o que a Bíblia diz. Ah, mas eu aprendi assim, eu aprendo assim. Aprendeu errado, está aprendendo errado. Por muitas das vezes os pregadores não falam a verdade para não assustar as pessoas. Eles não falam a verdade mesmo sabendo, para não assustar. Então diz, imagine quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus. Profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Então continua a palavra, pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança. Eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Olha o que a palavra diz, conhecemos aquele que disse. Quem disse isso? Deus. O que Deus disse? A mim pertence a vingança. Então a palavra está dizendo, olha, nós sabemos muito bem quem disse essa frase, a mim pertence a vingança. Nós sabemos que quem disse foi Deus. Então não brinque com ele, não brinque com as coisas de Deus. Eu costumo dizer o seguinte, é melhor uma pessoa, se ela tiver que escolher entre ser um pregador do evangelho e distorcer a palavra de Deus para agradar o próximo ou para arrancar dinheiro do próximo,
Se ela tiver que escolher entre ser um pregador nesse nível, um falso profeta, vamos dizer, ou um traficante de drogas, é melhor ela ser um traficante de drogas, é melhor ela ser um traficante de armas, é melhor ela ser um assaltante de banco do que ela ser um pregador, um falso profeta. Você sabe por quê? Porque se a pessoa for um traficante, seja de drogas, de armas, se ela for pega pela polícia, ela pode até ir presa. Se ela se arrepender e pedir perdão, Deus perdoa. Se ela for sincera, ela pode até passar o resto da vida dela atrás das grades. O corpo pode ficar preso, mas a alma dela é liberta, se ela se arrepender de fato e verdade. Mas, se a pessoa se tornar um falso profeta, um falso mestre, um falsificador da palavra de Deus, você vai ver nos textos sagrados que não tem perdão para essas pessoas. Então, meu amigo e minha amiga, analisando o contexto da história, é mais ou menos o seguinte: tem muitos traficantes, tem muitos assaltantes, tem muitos assassinos que serão salvos, e tem muitos pregadores que andam com a Bíblia debaixo do braço, que perderão a salvação da alma. É complexo de se entender. Chega a ser até um choque. Mas como que uma pessoa que aparentemente é uma boa pessoa, é uma pessoa dócil, vai perder a salvação? Porque distorce a palavra de Deus. Não brinque com Deus. Não brinque. A palavra de Deus é algo sério. Não brinque de ministrar a palavra. Não brinque com isso. Não queira falar o que os textos sagrados não falam. Não aumente, não diminua os textos sagrados. Fale a verdade ou saia fora. Não brinque de ministrar a palavra. É algo perigoso. Ministrar a palavra é algo muito sério. A palavra de Deus diz: não queira todos vocês serem mestres, porque o julgamento, nesse caso, seria pregadores, porque o julgamento em cima dos pregadores é mais severo do que o julgamento em cima das ovelhas. Porque através de uma ministração, de um ensinamento, a pessoa pode tomar uma decisão. E se o ensinamento for errado, a pessoa toma uma decisão errada. E vidas são destruídas através de um ensinamento errado. Então a pessoa que quer ministrar a palavra por um motivo ou por outro, cuidado. Aí você diz: mas o apóstolo Paulo disse que na época que as pessoas estavam ministrando a palavra, ele dizia que não se importava que elas ministrassem. Ele dizia que muitos ministravam por interesse, outros ministravam por inveja, e ele disse: deixa eles ministrarem. Analisa o contexto, estuda o contexto, que os ensinamentos que Paulo estava se referindo eram ensinamentos corretos da palavra de Deus e não ensinamentos distorcidos. Quando os ensinamentos eram corretos, o apóstolo Paulo dizia: deixa falar. Não importa se estão fazendo o ensinamento correto porque querem se aparecer mais do que eu, não importa o que estão fazendo. Deus conhece o coração de cada um e vai cobrar, desde que o ensinamento seja correto. O problema é quando o ensinamento é distorcido, é pregado uma palavra errada. É aí que está o problema. O que Deus disse através do Espírito Santo, pela boca de muitos profetas e muitos apóstolos, sempre foi a repreensão. Ensina em cima dos ensinos errados e distorcidos da palavra de Deus. Então, fique esperto, abra os seus olhos. Você que conhece a palavra, que insiste em distorcer alguns pontos para agradar o próximo, para atrair pessoas e para ganhar dinheiro. Abra os seus olhos, fique esperto,
Porque de acordo com a palavra de Deus, a sentença já foi dada há muito tempo atrás e não tem como escapar dela. Não tem. A palavra de Deus diz em 2 Pedro, capítulo de número 2, versículo 1 a 5, diz assim: assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, olha aí, está falando do passado. Olha o verbo surgiram, conjugado no passado. Olha, assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, Pedro está relatando, também haverá falsos mestres entre vocês. Aí fala no futuro, olha, no passado teve, no futuro também vai ter. Então diz, eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. A palavra diz que por causa desses falsos pregadores que distorcem a palavra, o caminho da verdade será difamado. O que tem acontecido nos dias de hoje, seja sincero, tem sido difamado o evangelho ou não? O evangelho tem sido mal visto ou não? Obviamente. Foi feita uma pesquisa no Brasil, isso é pesquisa, isso é ciência. Quais são os 3 cargos ou as 3 profissões que não são creditadas no Brasil como pessoas de respeito, como confiança? Você sabe quais são as 3 funções, os 3 cargos aqui no Brasil? As 3 profissões, pode-se dizer assim, que não gera confiança, as 3 que mais gera desconfiança: político, polícia e pregador. Esses 3 cargos, essas 3 funções no Brasil, isso é pesquisa, geram desconfiança na grande maioria da população. Falou que é político, a pessoa já diz, é corrupto, é ladrão. Falou que é polícia, a pessoa já diz, é corrupto, faz coisa errada. Falou que é pregador, a pessoa já diz, é falso profeta, conta mentira, rouba, arranca dinheiro. Essa é a visão que vem na cabeça dos brasileiros. Agora, se você voltar a um século atrás, quando uma pessoa se dizia que era um pregador da palavra de Deus, ela era respeitada. Aí você diz, o que mudou na cultura, o que mudou na cabeça das pessoas em um século? Será que as pessoas ficaram mais críticas? Não, as pessoas ficaram mais inteligentes. Porque as pessoas passaram a ter um conhecimento, acesso à internet, passaram a ver o que está acontecendo. E realmente, o que está acontecendo no mundo e principalmente no Brasil é algo sobrenatural. É muito difícil encontrar um pregador que fale a verdade. De cada 100, se você encontrar um, é muito. Então caiu em descrédito. O evangelho caiu em descrédito. O evangelho que Jesus pagou um preço altíssimo caiu em descrédito por culpa dessas pessoas. E o que diz a palavra? E muitos seguirão as suas práticas libertinas. E por causa deles, desses falsos profetas, olha o que diz, o caminho da verdade será difamado. Ou seja, o evangelho é correto. O que Jesus falou é verdade. Mas não está sendo mais acreditado, está sendo difamado. Por que motivo? Por causa dessas pessoas. Então continua o texto. Movidos por avareza. São pessoas avarentas. O que eles querem é dinheiro do povo. Eles explorarão vocês com palavras fictícias. Mas para eles, o que acontece? A condenação decretada há muito tempo não tarda. Essa condenação para os falsos profetas já foram decretadas antes que eles nascessem. Aí você diz, mas como assim?
Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Antes que essas pessoas viessem ao mundo, antes que elas fossem geradas no ventre de suas mães, Deus já sabia que elas viriam para distorcer a palavra e a sentença delas já estão decretadas. Por isso, meu amigo, minha amiga, você que faz parte dessas igrejas, conselho que eu te dou, saia. Não fique nessa, mas o meu pastor é muito bonzinho, a minha pastora é muito boazinha, eu vou orar para que Deus abra a visão deles, para que eles possam pregar certo. Olha, eu vou jejuar. O seu jejum e a sua oração não muda a sentença de Deus que ele já deu antes da fundação do mundo. Essa sentença sobre os falsos profetas, sobre os falsos mestres, já foram dadas antes da criação do mundo. Deus já elegeu os seus. Deus já elegeu os vasos de desonra e os vasos de desonra. Essas pessoas são vasos de desonra. Se você estudar a palavra de Deus no livro de Judas, você vai ver que são nuvens sem vento, já estão decretadas a perdição. Não tem salvação para falso profeta. Falso profeta não se converte. Estude a história dos falsos profetas de acordo com a Bíblia, não é de acordo com a sua visão. Balaão era um falso profeta e você viu o fim dele. Não tem salvação para falso profeta. O que você tem que entender é o seguinte: existem pessoas sinceras, que são humildes de coração, que talvez ensine algum ponto ou outro ponto teologicamente errado, mas quando elas aprendem correto, elas se corrigem e passam a ensinar corretamente. É possível que mesmo um homem sendo de Deus, ele tenha a compreensão errada de algum ponto ou outro ponto, mas quando ele tem a compreensão correta, ele passa a ensinar corretamente. Você quer uma prova disso? Apóstolo Pedro era um homem de Deus, foi o líder da igreja primitiva. Apóstolo Paulo era um homem de Deus, um grande pregador da palavra de Deus, o maior pregador do Novo Testamento. Os dois tinham uma visão diferente em relação ao assunto da circuncisão. O apóstolo Paulo dizia que a circuncisão era no coração e não na carne. O apóstolo Pedro dizia que a circuncisão era na carne, tinha que cortar os prepúcios. E começou a haver uma discussão entre os dois. Uma discussão com um certo respeito. Mas o apóstolo Paulo chegou a chamar o apóstolo Pedro na cara dele de dissimulado. Falou, você é um dissimulado. Chegou a ter trocas de farpas entre os dois, vamos dizer assim. Não saíram do nível, não se atarracaram, mas deu um pega entre os dois. Então o apóstolo Pedro entendeu que ele estava errado. E ele parou com esse negócio de circuncisão na carne. Ou seja, ele era homem de Deus? Claro que era. O próprio Jesus o designou para ser um líder. Ele era de Deus, ele tinha o Espírito Santo, mas tinha um determinado assunto que ele estava equivocado. Então, um homem de Deus, ele pode se equivocar sim, porque a palavra de Deus é muito complexa, ninguém sabe tudo, ninguém domina tudo. Mas o homem de Deus, quando ele tem o Espírito de Deus, o Espírito de Deus vai convencer ele. E vai dizer, olha, você está mandando essa pessoa aí por esse caminho, mas não é por esse caminho não, é por outro caminho. Você vê o profeta Natan, era um homem de Deus e deu um conselho errado para Davi. Davi queria construir o templo e o profeta Natan disse, vai e construa. E Deus aparece para o profeta Natan naquela noite e diz, eu não mandei construir nada, você vai e retira o que você disse porque eu não falei nada. Natan, no outro dia, teve que ir diante de Davi, você imagina a cara de Natan. Dizer, olha Davi, ontem eu mandei você construir. Mas Deus veio e falou para mim que não é para construir. Então, Davi, olha, eu errei. Assumo o meu erro, mas não constrói não. Foi humilde, reconheceu o erro. Então, mesmo sendo um homem de Deus, pode cometer equívocos, sim. Pode cometer. Mas o homem de Deus, quando entende que cometeu um equívoco, quando o Espírito Santo orienta, ele reconhece e corrige
O falso profeta é diferente. O falso profeta, na grande maioria das vezes, ele sabe do certo e sabe do errado. Ele tem conhecimento, mas ele insiste em enganar as pessoas. Ele insiste. Está claro, está explícito a palavra de Deus, mas ele insiste em enganar. Então diz, a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Deus não esqueceu de cobrar eles. Deus vai cobrar. Aí você diz, mas a pessoa já está com 90 anos distorcendo a palavra. Se você estudar a palavra de Deus, você vai ver que a condenação é depois da morte. Vai haver uma separação, serão lançados no inferno e posteriormente no lago de fogo e enxofre. Então, o destino dos falsos profetas, dos falsos mestres que distorcem a palavra de Deus, por mais que aqui nessa terra eles comam e bebam e se vistam com o melhor, você pode ter certeza, depois da morte deles, vão ranger os dentes por toda a eternidade. É o que a palavra de Deus está afirmando. Não sou eu quem condeno. Quem condena é a palavra. É o próprio Deus. Diz a palavra de Deus que o próprio Deus já condenou essas pessoas antes da criação do mundo. É a palavra que diz. Então a palavra continua. Pois Deus não poupou anjos quando pecaram. Olha aí. Ele não poupou os anjos. Ele não poupou. Então a palavra dá uma justificativa. Olha, sabe por que ele não vai perdoar esses falsos pregadores que distorcem a palavra dele? Sabe por que motivo? Porque ele não perdoou os anjos. E a palavra vai continuar. Mas lançando-os no inferno, prendeu-os com corrente de escuridão, reservando para o juízo. Então a palavra afirma que vai ter um juízo, hein? Preste atenção. Depois do inferno tem um juízo. Vai para o inferno, vem um julgamento, lago de fogo e enxofre. E ele não poupou o mundo antigo. Olha aí, outra comparação. Ele não perdoou os anjos, ele não perdoou o mundo antigo, ele destruiu. Mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então, é Novo Testamento, 2 Pedro, capítulo 2, versículo de 1 ao 5. Mas por muitas das vezes não é pregado, não é ensinado, porque assusta as pessoas. Então, a palavra de Deus mostra claramente, tanto em Hebreus como 2 Pedro, em vários livros do Novo Testamento. Nós vemos o próprio Jesus fazendo uma descrição, porque carta aos Hebreus, não existe um consenso entre os estudiosos quem realmente escreveu. Não existe um consenso. Não existe 100% uma prova de quem realmente escreveu a carta aos Hebreus. Alguns atribuem ao apóstolo Paulo, outros atribuem a outro, mas enfim, essa não é a questão. 2 Pedro, carta de 2 Pedro, existe evidência que foi realmente o apóstolo Pedro quem escreveu. Agora, os evangelhos, Mateus, Marcos, João, Lucas, o que está relatado ali é a visão de Jesus, o que Jesus realmente falou e pregou. Vamos para a visão de Jesus. Se você não quer crer em Hebreus e em 2 Pedro, o problema é seu, é Bíblia, mas se você não quer crer que Deus é assim, vamos pegar a visão do próprio Jesus. O que Jesus disse? Não temam os homens aqui na terra, não. Não tema a pessoa que aqui na terra que pode tirar a sua vida, não, que pode te matar com um tiro, com uma facada, com uma paulada, cerrado, degolado. Não teme essas pessoas, não. Essas pessoas não são perigosas, não. Elas podem até fazer isso com você. Podem até tirar a sua vida. Elas têm até um certo poder para tirar a sua vida. Mas sobre a sua alma, elas não têm nenhum poder. Elas não podem fazer nada com a sua alma. Aí Jesus disse, eu vou mostrar para vocês, eu vou apresentar para vocês alguém que vocês têm que temer. Eu vou apresentar, esse alguém é o meu Pai. Olha o que Jesus disse, esse alguém é o meu Pai, o Deus que vocês dizem servir e adorar. Esse, o meu Pai, ele tem o poder para tirar a vida de vocês aqui na terra
e ele tem o poder sobre a alma de vocês para lançar no inferno e no lago de fogo e enxofre para ser atormentada por toda a eternidade. Esse é o meu Pai. Conheça quem é o meu Pai. Quem é Deus? Na visão de Jesus Cristo, o único Filho, ele diz, olha, ele tem que ser temido e respeitado. Não uma pessoa que tem o poder para tirar a sua vida. Então, se você soltar um serial killer no meio de uma cidade com uma metralhadora na mão, as pessoas vão ficar com medo de ser baleada por ele. Obviamente, se você colocar um serial killer dentro de uma jaula e você junto com ele e ele armado, você vai ficar com medo. Mas Jesus, em outras palavras, diz, não tem que ter medo dele. Ele pode até fuzilar você, matar você, comer a sua carne como um canibal. Ele pode até fazer isso, mas eu vou apresentar alguém que você tem que ter medo. É do meu Pai. Dele tenha medo. A palavra de Deus, meus amigos, é algo muito forte. Ela apresenta a Deus como ele realmente é. E a nossa mente não consegue conceber como que um Deus que diz que é amor ao mesmo tempo é assim. A palavra diz que ele é amor, mas a palavra diz que ele é santo. E a santidade dele exige justiça, exige que as coisas sejam corretas. E quando a coisa não está correta, a santidade dele exige a punição, exige a cobrança. É isso que nós temos que entender. A nossa mente não consegue conceber e entender 100%. Nós temos apenas que aceitar. Essa é a visão que o próprio Jesus disse do Pai. Ele descreveu. Se você pegar a palavra de Deus, livro de Apocalipse, as pessoas que serão atormentadas no lago de fogo e enxofre, você vai ver que não é o diabo que vai atormentar elas. Muito pelo contrário, o diabo será atormentado também. É a ira de Deus que vai atormentar. E você sabe quem é que vai assistir de camarote? O próprio Jesus. Diante dos santos, diante de Jesus. Não brinque. Você está achando que a coisa é brincadeira, evangelho é brincadeira? É aquilo que já foi dito, é melhor uma pessoa ser um traficante de drogas, de armas, ser um assaltante, ser um psicopata, ser um assassino, do que ela pegar uma Bíblia e brincar de pregar a palavra. Não brinque de pregar a palavra, não brinque com coisa séria. Porque se você aumentar ou diminuir, você vai dar um preço, você vai pagar o preço, e o preço é alto. O preço é altíssimo. Jesus disse, olha, uma pessoa que faz desviar, um pequenino, uma pessoa que distorce a palavra, era melhor que nem tivesse nascido. Era melhor que nem tivesse vindo no mundo. Era melhor que amarrasse uma pedra de moinho e se lançasse de cabeça no mar. Então, cuidado. Procure entender a visão de Jesus. Quem é Deus? De acordo com Jesus, não é de acordo com o que eu penso, com o que eu imagino. Porque eu posso imaginar um Deus bom ou um Deus ruim. A minha mente imagina qualquer coisa, a sua mente também. Nós temos que olhar para Jesus. Como que Jesus descreveu Deus? Como que Deus é? De acordo com a opinião de Jesus Cristo, porque ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. Como que ele descreveu que esse Deus é? Estude o Evangelho e você vai ver como que ele descreve. A palavra de Deus descreve como Deus é. Como ele cobra, como ele pune. Como ele exerce juízo e justiça. E isso no Novo Testamento. Para você ver que essa história é tudo na base da paz e amor, não bate com o que está escrito. Então nós não temos que ir pelo que essas pessoas falam, nós temos que ir pelo que está escrito. E essa é a palavra de Deus. Você vê que esse tipo de ensinamento não agrada? Se você que acompanhou essa mensagem, seja sincero, você está dando pulos de alegria?
E se eu tivesse aqui falando para você que Deus vai prosperar você, Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma moto, Deus vai realizar seus sonhos, você vai conquistar, você vai prosperar, vai dar tudo certo, Deus é contigo, é só vitória, você estaria feliz, dando pulos de alegria, glórias a Deus, plantando bananeira. Mas eu estaria falando a verdade ou a mentira? Estaria falando mentira. Então você vê que quando um pregador fala mentira, ele agrada as pessoas ficam felizes. Mas quando fala a verdade, as pessoas se desanimam, ficam desanimadas. Mas é melhor agradar a Deus do que aos homens. O nosso objetivo não é o sucesso diante dos homens. O nosso objetivo é o sucesso diante de Deus. E a verdade de Deus tem sido falada e ensinada. Então você que ouviu, você não pode dizer que você não tem mais noção, porque você ouviu exatamente o que diz a palavra de Deus. Esta é a palavra do Senhor Deus.